Existe uma expectativa muito grande em relação ao novo chairman do Fed, né, o Kevin Warsh, que vai entrar agora substituindo o Jerome Powell, e um foco no Fed sobre o que ele vai fazer a partir de agora. Porque será que vamos ter inflação, deflação? Será que os juros têm que subir ou têm que cair? Porque isso afeta a liquidez global. Só que no capítulo de hoje eu quero trazer uma visão um pouco diferente, que como na verdade o Tesouro ele é muito mais responsável hoje pela criação da liquidez que nós estamos tendo, inclusive pelos mercados que estão se movimentando, e eu quero explicar como é que essa dinâmica, como é que essa mecânica monetária funciona para criar liquidez via Tesouro. Então vamos entrar nesse detalhe no capítulo de hoje. Então isso aqui inclusive é um dos grandes temas trazidos pelo Michael Howell, né? Esse aqui é o Substack dele, é muito bom, recomendo bastante. E falando sobre como que, na verdade, nós estamos vendo um novo regime onde a volatilidade dos bonds são, na verdade, um dos maiores motores da economia, e não o que acontece com a famosa taxa de juros, o Fed Funds Rate, criado pelo Fed. E isso define Ripple, né? Isso define tudo que a gente fala aqui no podcast, como que essa movimentação do yin e o yang acontecem, né? Então, quando você entende, acho que essa imagem é uma das mais simbólicas, né, desse canal, para você entender por que a dívida americana, os bonds, são tão importantes assim na criação de crédito, né? Porque você precisa dos dólares para comprar os bonds, mas você usa esses bonds como colateral no mercado para poder obter mais dólares num caráter de empréstimo, né? Que é a compra e recompra, por isso que a gente chama de repo, Repurchasing Agreement. Só que a saúde desse sistema é o que vai definir a liquidez de fato entrando. Então, talvez um dos indicadores mais interessantes nesse aspecto é o Move Index, porque a volatilidade que mede a volatilidade, na verdade, dos bonds, ele vai definir se você tem uma quantidade maior de empréstimos que são feitos, ou seja, de alavancagem em cima daquela sua calção, né, do seu colateral que você colocou ali no mercado, e isso vai acabar gerando mais liquidez. Se você não tem uma previsibilidade no preço desse bond, se ele começa a ter uma volatilidade muito grande, aí isso inibe muito mais a liquidez que você vê ao redor do mundo. Então dá só uma olhada nesse gráfico aqui. Então você tem o Move Index e você vê claramente como nos últimos, assim, desde o ano passado, você tem assim uma queda persistente nessa volatilidade. E isso daqui cria um grande fator positivo para a liquidez global. Então, assim, às vezes a gente fica muito preso na discussão de vai ter paz, vai acabar a guerra do Irã, etc. Só que os mercados, na verdade, eles são nada mais do que recicladores de capital. Então você consegue continuar vendo uma subida nos mercados independente do que está acontecendo, né? Eu até falei no capítulo anterior sobre como que os mercados vêm ignorando completamente o que está acontecendo, mas você vê claramente como que nos momentos de tensão, como aconteceu em março de 2025, né, com Liberation Day, esse move foi para cima. E aí depois que você teve uma resolução, ele começou a ir para baixo, e isso que cria uma grande estabilidade, o mercado subindo, etc. E dá uma olhada nesse momento aqui, a guerra do Irã. Aí você vê o move subindo e depois ele corrige. Então aqui, essa queda cria uma grande injeção de capital. E se você comparar com a SP500, você vai ver quase que uma inversão disso. Então, se você olha a própria SP500, é ao contrário. Então, ela vem crescendo a partir do momento que você tem um colateral mais estável, né, com menos volatilidade, independente se os juros estão subindo ou se eles estão caindo. Na verdade, você tem ali, o que interessa é uma certa estabilidade dele, porque tendo uma definição desse preço, eu consigo me expor menos ao risco de talvez aquele colateral mudar de valor. E os treasuries, né, os bonds americanos, são os que mais trazem essa segurança. Então, isso aqui talvez mostre, né, seja uma das melhores formas de mostrar, que inclusive é um dos grandes argumentos aqui do próprio Michael Howell, e eu concordo com ele, falando, olha, como que o Fed ele foi defenestrado, né, defenestration, ou seja, você jogou ele pela janela, você simplesmente agora está substituindo o FOMC, né, a liquidez ali que todo mundo espera do Fed, a famosa impressora de dinheiro, que eu já cansei, né, de explicar nesse podcast como isso é um grande mito.
da forma que a gente imagina, né? E que, na verdade, esse colateral, essa saúde é o que vai, de fato, mover os mercados, né? Então, recomendo fortemente que você dê uma olhada. Ele criou até essa correlação, né, entre o próprio Move e o ISM, né, baseado na produção industrial americana. E quando você inverte os gráficos, né, da mesma forma ali que a gente fez a comparação com o SP500, você começa a ver uma boa correlação. Ele até fez uma correlação entre o Move Index e a economia americana, né? Que quando ela vem, se você vê isso aqui numa certa queda entre 1990 e 2026, ele também tem uma certa correlação também, né, do próprio Move Index. Então, se você tem aqui o colateral ele permite que você precise de uma margem maior ou menor que você vai cobrar dos outros ao fazer atividade de Ripple, que a gente chama de haircut. Então, se você tem um haircut menor e você pode aumentar assim o seu fator multiplicador, ou seja, a alavancagem em cima disso, a alavancagem é crédito, e são mais dólares circulando nos mercados, e isso vai se transmitindo como uma liquidez global, e depois dessa liquidez global dos ativos subindo, você tem aquele wealth effect, as pessoas que veem para o seu portfólio crescendo se sentem mais ricas e vão ao mercado. É exatamente o contrário da economia tradicional, onde você primeiro ganha dinheiro na economia real, faz as suas vendas e aí com o resto que te sobraria, né, você investe em empresas e apostando na ideia, nos fundamentos dela, para que ela possa crescer, e por isso que elas emitem ações, mas não é o que nós estamos vendo. A gente tem uma inversão completa hoje no mercado americano, que você precisa primeiro ver o seu portfólio subir, para depois você querer fazer ali as suas compras, né? Que é uma das grandes críticas de todo o problema que nós estamos vendo agora. Então, talvez exista aí uma certa vontade da administração hoje de tentar quebrar isso e voltar para o que se tinha antes. Vamos ver, né? Só o tempo vai dizer. Mas, independente disso, não importa. Você, como investidor, né? Pelo menos na Omnimacro, a gente tem bastante a premissa de aceitar o mundo como ele é para você proteger o seu próprio portfólio. Então, inclusive, eu fiz esse comparativo, né? O pessoal que segue o portfólio Omnimacro, e se você quiser dar uma olhada também em todos os resultados que a gente vem fazendo, você pode acompanhar todos os links aqui na descrição abaixo, você percebe que o nosso grande foco é você proteger-se, na verdade, dessas quedas, né? Dessa grande queda aqui. Então você vê a SP500, mesmo que a maioria das pessoas busca retornos, né, de 20%, 30%, é maravilhoso você poder fazer isso, mas qual que é o risco que você se sujeita a isso, né? Talvez alguém que queira se aposentar mais cedo não ou que esteja ali, né, com seus 55, 65 anos de idade, você não quer estar exposto a isso. É isso que a gente tenta evitar. Então, mesmo quando você compara, né, nesse exato momento aqui, o portfólio Omnimacro está ali em 5,2%, ele está abaixo da SP500, só que a grande questão é que a SP500 teve ali um drawdown de mais de 7%, quase 8% desde o início do ano, né, para chegar nesse 7%. Então, o risco que você teve ali, que é o que a gente chama de drawdown, ele acaba, muitos não vão ter estômago para isso, né? Então, ao invés de você simplesmente fazer o buy and hold, a gente consegue evitar. Você vê claramente aqui como que o nosso drawdown máximo até agora, nesse ano, foi de 1,05%. Então, participar ao máximo dos retornos positivos, mas minimizar ao máximo as quedas, né? Esse que é o grande objetivo aqui de quem tem um approach mais sistemático das coisas, sem paixão, sem emoção, sem tentar prever o futuro. Então, se for algo que você busca também, todos os links estão aqui na descrição abaixo, tudo isso está no nosso Substack, né? E você pode, inclusive, acompanhar toda a nossa movimentação, etc., tudo todos os ativos que nós estamos investindo e a modalidade, né, que a gente vem seguindo também. E os membros Pro, aqui a gente fez um grande dashboard que agora eu estou orgulhoso de poder apresentar a todos aqui, onde você mesmo pode ver todos os tipos de ativos, né? Outros serão incluídos aqui para membros. A gente vem trocando várias figurinhas nesse aspecto, né? A gente veio seguindo bastante o ouro, por exemplo, ó, nesse bull market aqui, que a gente pôde seguir bastante. Então você vê claramente como a gente vem
fazendo aqui bons resultados no objetivo de simplesmente se colocar do lado correto do risco. Então, se você se interessou nisso, todos os links, obviamente, na descrição abaixo. Então aqui, o Move, ele vem, como ele vem caindo, é muito interessante que talvez isso sugira, né, principalmente com o tema, né, do desemprego, da recuperação com o mercado em desemprego, né, que é o Jobless Recovery, tanto falado ali pelo Darius Dale, a gente tem agora um novo boom de produtividade que faz com que as empresas que participam da SP500 continuem recebendo investimentos passivos. O objetivo é fazer absolutamente tudo subir, principalmente se você ainda tiver uma expectativa de inflação, porque mercados como esse, né, são usados como hedge de inflação, o que faz com que a gente tenha uma grande confusão. A gente talvez tenha uma atenção muito grande à próxima reunião do FOMC, né, do Fed, com Kevin Warsh, mas ao mesmo tempo o Tesouro continua fazendo com que essa liquidez precise fluir por esses bonds. Então, é como se fosse aquela impressora oculta, né, que eu já falei em vários capítulos, onde você vê aqui o Fed e o Scott Bessent trabalhando para que essa máquina continue fluindo da melhor forma possível e ficando sempre atento com a curva de bonds, né? Então, será que nós vamos continuar aqui fazendo essa escultura, né, dessa curva, tirando cada vez mais o foco e a atenção do juro de longo prazo e dando o que o mercado quer, que é o colateral, que são principalmente os bonds de mais curto prazo, né, de 2 anos, por exemplo. Se você olhar, inclusive, se você olhar aqui o nosso gráfico aqui de 2 anos, você vê que os juros aqui já estamos bearish há bastante tempo, ou seja, você tem uma demanda cada vez maior, né, fazendo com que os juros de 2 anos caiam. Isso sugere que existe uma busca por colateral, uma busca por Ripple para continuar criando todo esse crédito. Então, assim, é uma desconexão completa, né, do mercado real, e aí que você vê claramente como que talvez um move que não esteja no seu radar precise ficar cada vez mais ali no seu, pelo menos na sua linha de atenção, né? Eu vou inclusive colocar isso como um dos ativos principais para a gente poder acompanhar a partir de agora, porque quando você entende Ripple, colateral, o que o Scott Bessent quer, principalmente nesse tema, né, de statecraft, ou seja, nós estamos buscando o interesse nacional e a bolsa cair não é um dos grandes interesses que se tem na administração. Então, quando isso faz parte ali da sua premissa, você começa a entender muito mais, começa a fazer mais sentido, né? Aquilo que é quase que inexplicável até hoje, principalmente em níveis tão absurdos que está a SP500, como ela está agora. Mas, como sempre, né? Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, principalmente com essa nova transição aí do Kevin Warsh para o Fed e se o Fed e o próprio Tesouro vão ficar ali muito mais alinhados justamente nesse objetivo de criar essa liquidez a qualquer preço.